Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês dicas de cultivo dessas plantinhas maravilhosas, as mini rosas. Você tem ou pretende ter alguma dessas belezuras por aí? Então acompanhe o vídeo. Mas antes eu quero te pedir para você já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado por aqui. E desde já eu te agradeço muito. Aqui eu tenho 6 mudas de mini rosas e vou começar plantando 3 nesses vasos de parede. Neles eu tinha ervas aromáticas plantadas, mas eu já replantei elas em outro vaso e vou colocar as rosinhas aqui para ficar bem florido. Já já chega a primavera e eu quero ter bastante flor aqui em casa. Para o replante vou utilizar substrato. E como esse vaso é muito pequeno, eu não vou fazer aquela camada de argila expandida, mas lá no fundo já tem um pedacinho de manta de drenagem do cultivo anterior. E olha que lindeza, gente! Eu fico encantada. E enquanto eu vou plantando, vou aproveitar para compartilhar algumas dicas de cultivo das mini rosas, começando pela luva. Mesmo tendo menos espinhos que as roseiras grandes, essas minis também machucam, viu? Então utilizar uma luva, pelo menos no momento da retirada da planta do vaso, já ajuda muito. Retiro o torrão com bastante delicadeza e já acomodo a muda no vaso novo. As mini rosas são plantas arbustivas e bem pequenas quando comparadas com as roseiras. Normalmente elas chegam aos 40 centímetros de altura, mais ou menos, e se você plantá-las num vaso maior, ela acaba se desenvolvendo mais. Se o vaso for menor, ela também vai ficar um pouco mais compacta. Por enquanto eu vou deixá-las nesses vasos ali na parede, mas se eu sentir necessidade de trocá-las, depois eu passo para um vaso maior. Uma coisa muito importante no cultivo delas é a umidade. Elas gostam do solo sempre levemente úmido. Nunca encharcado, mas também nunca totalmente seco. E como elas são plantas de sol pleno, é importante regar com bastante frequência, pois o sol seca o solo mais rapidamente. Vou finalizando com as casquinhas de pinos, que além de deixar o vaso mais bonitinho, também ajuda a reter mais a umidade do solo. Agora dá uma olhada nessa mini rosa amarela, que coisa mais rica! E outro detalhe importante, se você mora numa região muito quente, deixar a mini rosa exposta ao sol muito forte também pode fazer com que ela sofra. Nesse caso, você pode cultivá-la num local que receba sol nas horas mais frescas do dia. E não é só em vasos que você pode cultivá-las não. Também ficam lindas em canteiros, formando maciços ou em bordaduras, margeando os caminhos. E existem até as mini rosas trepadeiras, que são muito fofas, delicadas e ficam lindas quando conduzidas sobre muros ou caramanchões. A floração ocorre principalmente entre a primavera e o verão, mas as flores também podem surgir nas outras estações do ano, só que em menor quantidade. Vasos finalizados, vou pendurá-los nessa parede onde pega bastante sol pela manhã. Para as rosinhas são necessárias no mínimo 4 horas de sol por dia. E agora vou replantar as outras mudas nessa gamela de cerâmica, começando pela manta bidim, argila expandida e o substrato. O solo ideal para as rosas é aquele bem drenável, porque elas não suportam o encharcamento. Aqui eu estou utilizando substrato, mas poderia ser terra vegetal misturada com areia grossa. E para deixá-lo mais rico, você pode misturar humus de minhoca, que a roseira adora.
Ali no meio tem uma flor seca e é importante sempre retirar. Inclusive, as podas são muito importantes no cultivo das roseiras. Elas aceitam muito bem a poda, então faça sempre podas de limpeza para retirar as flores ou as folhas secas, algum ramo que secou. E no inverno você pode fazer uma poda mais radical para revigorar a planta e ela surgir gloriosa na primavera. Se quiser um vídeo só sobre a poda da roseira, comenta aqui embaixo. E aqui vão algumas curiosidades sobre elas. As rosas são uma das flores mais antigas do mundo. Há mais de 5.000 anos elas são cultivadas pelo homem e já há estudiosos que encontraram fósseis de rosas, que comprovaram que elas já estão aqui no nosso planeta há milhões de anos. A roseira é nativa da China e as rosas originais possuem apenas 5 pétalas. Mas através dos cruzamentos e do melhoramento genético, hoje existem mais de 30.000 variedades de rosas e elas ganharam tanto espaço que se tornaram uma das flores mais vendidas no mundo. Tanto as mudas quanto as rosas em corte, que são utilizadas para arranjos e buquês de flores. E uma última curiosidade, você sabia que os espinhos das roseiras não são espinhos de verdade? Eles são chamados de acúlios. Os espinhos verdadeiros são resultado de uma modificação foliar ou caulinar. Por exemplo, os cactos, os espinhos deles são folhas modificadas. Já os acúlios são projeções epidérmicas. Eles se destacam facilmente da planta, diferentemente dos espinhos. Eu queria ter plantado as 3 mudas aqui, mas eu achei que ficariam muito apertadas, então deixei essa última rosinha para colocar nesse cachepô até eu comprar um vasinho para replantá-la. E aí, gostou de saber mais sobre ela? Então deixa aqui o seu joinha que ele vai me ajudar muito e eu fico super grata. Também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você tem alguma dica de cultivo para compartilhar comigo, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!